Bom dia, meus queridos e caros alunos. Estamos aqui hoje novamente para ter uma aula de sociologia. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar a seguinte situação, né? O seguinte tema, né? São conceitos trabalhados por um sociólogo conhecido, muito conhecido, contemporâneo, né? O nome dele é Pierre Félix Bourdieu. O Bourdieu, como é conhecido, né? Bourdieu, né? Ele é francês. Ele nasceu em 1930, morreu faz pouco tempo, morreu em 2002. Né? Ele trabalhou algumas teorias diferentes do que Marx, do que Weber, né? Do que o Durkheim, né? Que são os pilares da sociologia, bem diferente do que ele trabalhou, do que eles trabalharam. Enquanto esses sociólogos eles se baseavam numa estrutura muito rígida, o nosso amigo Bourdieu, ele dá uma outra cara para essa interpretação social. Ele fala muito em conceitos como o poder simbólico, né, das coisas, né, da sociedade. Né? Então, para a gente começar a falar, ele fala muito de um negócio que ele chama de capital cultural. Ele fala do capital social, do capital econômico, fala do capital simbólico, fala do capital cultural. Como a gente está lidando com estudantes, o que eu vou chamar mais a atenção para vocês é o capital cultural. O que vem a ser isso? Né? O capital cultural é o quanto que você consegue assimilar e fazer uso daquilo que você aprendeu enquanto cultura. Né? As escolas hoje, né, elas visam reproduzir o sistema, né? Elas visam reproduzir o sistema e ao longo dessa aula a gente vai entender o que eu quero dizer com isso. Tá? Quando eu falo reproduzir o sistema, digamos assim, a gente vai para a escola justamente para aprender aquilo que as elites, quem detém o capital, né, cultural, quem detém o capital econômico, né, quem determina os valores, aquilo que deve ser aprendido, o que deve ser reproduzido, é que determina o que vai ser ensinado na escola. Muitas vezes a gente acha, não, imagina, é a comunidade que determina aquilo que vai ser ensinado na escola. É a comunidade, mas quem determina para a comunidade é justamente aquilo que o Bourdieu chama de hábitos. O hábitos, né, com H, ele visa fazer o quê? O quanto que você consegue reproduzir, assimilar, né, e pôr em uso daquilo que você aprendeu. Né? Então, é uma forma, reproduzindo esse hábitos, que é uma forma de reproduzir aquilo que já está determinado. Né? Então, quando a gente vai para a escola e acha que a educação é uma coisa libertadora, na verdade, nós estamos cada vez mais nos amarrando, né, aquilo que já está pré-determinado. Entendeu? Para a gente começar a falar, eu tenho aqui uma sugestão de texto, e é esse texto que vai estar colocado para vocês nas próximas atividades, tá? Então, seria, assim, uma coisa muito boa se você tiver assistido essa aula aqui para poder realizar a contento a atividade que está proposta nessa semana aqui, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou partilhar um texto. Esse texto, ele fala especificamente do capital cultural, tá? Então, a gente vai dar uma passada nesse texto, depois eu vou colocar um outro professor, um vídeo aqui, para ele explicar para a gente, de uma outra forma, o que seria essas teorias do Bourdieu, tá? Uma outra linguagem, uma linguagem, de repente, até mais acessível, um outro professor falando a mesma coisa que eu vou estar falando. Então, com isso, penso eu que a gente vai conseguir entrar
nessa discussão com Bourdieu e começar a entender um pouquinho mais das relações sociais, né? Como que elas são interpretadas hoje, século XXI, tá bom? Tá? Marx, século XIX, Durkheim também, começo do século XIX, Weber, século XIX. A gente tem, então, agora quem? O Bourdieu, que é século XXI, tá bom? É uma nova interpretação. Para a gente começar, eu vou partilhar o meu texto com vocês, e esse texto vai estar colocado para todo mundo que quiser participar dessa atividade. Bom, espero eu que todo mundo esteja conseguindo ver esse texto, tá bom? Então a gente vem aqui, ó. Capital cultural. Bom, desculpe. O conceito de capital cultural, né, capital cultura, foi cunhado por Pierre Bourdieu. Olha lá o nome do cara, ó, Pierre Bourdieu, né? Tá em azulzinho lá. Em seus estudos de reprodução social e o lugar da escolha nesse processo, convencido de que o capital econômico, ó, o dinheiro, não era o único tipo de capital mobilizado pelos sujeitos para reproduzir privilégios e distinção social, Bourdieu apostou na ideia de que a cultura é um bem simbólico que quanto mais se tem, maior as condições de sua acumulação. Ou seja, o que nos diferencia é também o capital cultural. O que ele quer dizer aí? Que só ter dinheiro não o torna uma pessoa poderosa. Tem outras coisas, outros elementos, né, que ele chama de capital, que fazem parte dessa construção social que são as pessoas, tá? Observando o empenho, né, o desempenho das crianças em idade escolar, Bourdieu notou que o estoque de capital cultural delas era diferente de acordo com a classe social originária, ou seja, o rico tinha maior capital cultural e o pobre menor capital cultural, ou seja, comer de garfo e faca, né, sentar-se à mesa, né, apreciar uma obra de arte, assistir uma peça de teatro. Tudo isso é o que chama de capital cultural. E como que esse capital cultural ele é degustado? Ele tem que fazer sentido. Não adianta você ter uma obra de arte em casa e não vê beleza nenhuma naquela obra de arte, né? Então, é saber apreciar, é saber, digamos assim, usar os mesmos referenciais da elite. Então, quer dizer, não adianta ter só dinheiro, tá? Então, considerando o capital cultural um arbitrário cultural, notou que as crianças que chegavam à escola com capital cultural valorizado no interior da escola eram melhor recompensadas pelos professores. Assim como possuíam melhores condições de absorver o que estava sendo ensinado, haja visto que não se tratava de algo estranho às suas vidas cotidianas. Já as crianças originárias de classes populares, além de não apresentar docilidade, né, aceitação para aquele conteúdo, não enxergavam os conteúdos escolares como algo atrativo. Isso por estar distante de suas realidades cotidianas. Aquilo que era ensinado na escola estava muito distante do seu dia a dia, né, da vivência, né, do cotidiano delas. Então, a escola deixa de ser algo atrativo para elas. Por quê? Porque justamente não faz parte da vida dela, né? Veja só. Em outros termos, algumas crianças possuíam uma predisposição a aprender e outras não. O capital cultural que dispunham previamente era para Bourdieu um elemento importante nessa predisposição e, consequentemente, no sucesso ou insucesso dos alunos. Né? Tem isso daí. Vamos continuar aqui. Capital cultural, nas palavras de Bourdieu, pode assim ser definido. Olha só o que o Bourdieu fala a respeito desse chamado capital cultural. Isso aí são palavras dele, tá? Conjunto de recursos atuais ou potenciais, que pode ser usado,
que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas, de interconhecimento e de interreconhecimento, ou, em outros termos, a vinculação de um grupo como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, possíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos, mas também são unidos por ligações permanentes e úteis, ou seja, aquele capital cultural, não adianta você ter ele, você tem que saber usá-lo também, tá? Percebê-lo, saber como que funciona, por que que é importante. É importante destacar que, para Bourdieu, o capital cultural pode existir sob 3 formas. São elas, ó, o capital cultural, a cultura que você assimila, ela pode, né, existir de 3 formas. No estado incorporado, né, quando você já incorporou, quando faz parte de você, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo. No estado objetivado, sobre forma de bens culturais, quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc. E, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte, porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural de que são supostamente a garantia, a propriedade inteiramente originais, ou seja, você ter algo concreto, você tem um diploma, né? Isso te dá eleva você a uma outra categoria, tá? Bourdieu colocou em xeque a visão predominante que atribuía à escola o papel central na construção de uma nova sociedade, justa, moderna, aberta e democrática, né? Então ele coloca em xeque isso aí. Será que a escola realmente proporciona isso? Bourdieu evidenciou que a escola, na verdade, reproduzia as desigualdades sociais. Assim, a partir das contribuições de Bourdieu, o otimismo marcante no período anterior, na leitura que se fazia da escola anterior como uma escola libertadora, e somente libertadora, né? Esse otimismo marcante no período anterior foi substituído por uma postura de cunho mais pessimista, ao menos no modelo de escola que estava posto na França lá na época que ele fez essa pesquisa. E de lá ele consegue uma teoria social, ela tem que caber em todos os lugares, senão não é uma ciência, a não ser que aquela teoria só sirva para aquela cultura, para aquele povo, que não é o caso, tá? Vou voltar aqui. Nas palavras do Bourdieu, não há dúvida de que os julgamentos que pretendem aplicar se as pessoas, em seu todo, levam em conta não somente a aparência física propriamente dita, que é sempre socialmente marcada, através de índices como corpulência, a cor, a forma do rosto, mas também o corpo socialmente tratado, ou seja, a roupa que ela veste, os adereços, os cosméticos, né, que ela usa, principalmente as maneiras e a conduta, o por favor, o com licença, né, posso falar, né, quer dizer, essa forma de se comportar também diz muito qual é o seu capital cultural, tá bom? Não há dúvida de que os julgamentos que pretendem aplicar-se a pessoas ao seu lado levam em conta não somente a aparência física propriamente dita, quem é sempre socialmente marcada, através de índices como corpulência, forma, cor, tal, mas também como corpo socialmente tratado, né? Como aqueles cosméticos, principais maneiras e a conduta, como eu já disse. Assim, a família tem um papel importante na transmissão desse capital cultural e, consequentemente, no sucesso ou insucesso profissional dos filhos. Assim, o capital cultural
passa a ter importância na definição da estratificação social, né? O que é essa estratificação social? Dentro de uma classe social, nós temos várias subcamadas. Essas subcamadas é o que ele chama de estrato social. Esse conceito também é trabalhado pelo Weber, né? Que é um estruturalista, né? Que trabalha com essa tal de estratificação social e não só com a chamada classe social, que é trabalhada pelo Marx. Seja por meio de sucesso escolar ou profissional, seja por meio do matrimônio, né, se casar com uma pessoa de mais posses, uma vez que grupos sociais tendem a se relacionar entre os que são dotados do mesmo volume de estoque de capital cultural. Ou seja, normalmente você não vê um pobre casando com um rico. Um rico vai casar com um outro rico. Muitas vezes a gente vê aquele jogador de futebol, né, negro, né, que normalmente ele teria a vida dele da periferia, seria operário, de repente ele entrou para um lugar onde possibilitou ele ter acesso a um capital cultural maior, a se relacionar com pessoas que possuem esse mesmo capital. Então, daí o que acontece? Você vê aquele jogador de futebol, né, que muitas vezes era para ser uma pessoa rústica, né, dedicada somente ao esporte, totalmente chucro, falando, né, em literatura, falando em arte, convivendo com pessoas totalmente diferentes, né, onde ele jamais teria acesso. Então, esse capital cultural, ele foi proporcionado por um capital econômico, que abriu as portas desse mundo para ele e lhe deu acesso a esse capital cultural. Mas tudo tem que partir também da vontade dele, tá bom? Daí, então, o que acontece? E quase sempre a posse desse capital está ligada a outros tipos de bens simbólicos, como o capital social e o capital econômico, que é aquilo que eu estou falando para vocês, tá? Eu coloquei à disposição de vocês também um vídeo. Esse vídeo, ele traz à tona, né, essa discussão, ele é colocado, né, para os alunos assim, uma outra visão, tá? Embaixo aqui do texto, ó, tem um endereço que vocês podem encontrar esse vídeo, tá? Então, quando tiver atividade, vocês podem fazer. Essa atividade aqui eu vou retornar a ela depois que a gente vê o vídeo. Isso por quê? Porque o vídeo vai dar um melhor entendimento, vai abrir um pouco mais a forma como nós entendemos aquilo que foi tudo falado para vocês. Basicamente, o que foi falado para vocês? Que o capital cultural é a maneira de ser, é a maneira de agir, é a maneira de apreciar o belo e o feio, o esteticamente bonito, o esteticamente feio. Isso daí, gente, é determinado socialmente. Entendeu? E como é determinado socialmente, esses valores, eles têm que ser impostos por alguém. E quem que impõe esses valores? Exatamente. Quem tem o capital social, quem tem o capital econômico, quem está no topo dessa pirâmide é que vai determinar o que deve ser assimilado, né, pelas classes subalternas, né, pelos estratos subalternos. Dessa maneira, então, a gente vamos partir para o vídeo que vai ficar melhor para entender, tá bom? Então, vou partilhar aqui para vocês. E, a partir de então, a gente vai... Tá todo mundo vendo, né? Legal. Então, agora, então, eu vou iniciar isso daqui. O vídeo, ele tem 9 minutinhos, tá? Então, atenção, pergunta. Como é que a gente consegue explicar que os dominantes normalmente são uma parcela muito pequena da população e os dominados é a ampla maioria? Como é que a gente consegue explicar que os dominados não se opõem aos dominantes e rompem com essa realidade absurda?
até Bourdieu produzir a sua teoria do poder simbólico, giravam duas grandes explicações. Uma é que o poder das armas, né, aquilo que o Max Weber falou, que o Estado seria o único que teria o uso legítimo da violência através da polícia, do exército, do uso das armas como um elemento legítimo, né? Então, se explicava que as massas não e os dominados não conseguiam fazer frente aos dominantes, principalmente porque os dominantes tinham o Estado, o exército e a polícia a seu favor e impunham através da violência e da força. O poder seria mantido através desse artifício da violência. Porém, tinha uma segunda definição que era que os dominados dependiam economicamente de um sistema dominante, então os dominantes teriam um poder econômico de impor a sua vontade aos dominados. Então, se o cara precisa de um emprego, ele tende a se conformar com o que está sendo pedido e ele vai se adequar àquilo, vai se encaixotar lá e trabalhar. Então, o poder econômico seria uma outra forma de coerção dos dominados a obedecer aos dominantes, porque assim eles mantêm o trabalho, o salário, as condições de vida e o modelo que, bem ou mal, mantém eles vivos. Mas Bourdieu vai dizer o seguinte, olha, a gente precisaria pensar em um outro poder, que é o poder das ideias, que é o poder da forma de ver o mundo e enxergar a si mesmo nesse mundo. E aí o Bourdieu vai dizer que existe uma dimensão que seria o poder, que não é nem o poder econômico, nem o poder da força, da violência física, mas seria um poder que seria simbólico. O que é simbólico, né? É aquela dimensão onde o que eu enxergo na realidade e que eu sou capaz de explicar essa realidade com que os outros entendam. Então, a língua é um elemento simbólico de comunicação. Quando eu falo árvore, é possível que vocês aí consigam pensar na imagem de uma árvore. Eu não mostrei uma árvore nenhuma. Antes desse vídeo, não necessariamente vocês viram uma árvore, mas simbolicamente vocês associam, fazem uma associação entre a palavra e a imagem. Porém, quem criou essa palavra? Quais são os desdobramentos dessa ideia? Vocês vão dizer, não importa, uma árvore é uma árvore. Tá. Agora eu vou mudar a significação. Eu vou dizer assim, agora pensem numa mulher. Qual é a imagem que vocês tiveram? Se vocês tiveram a imagem de uma mulher seminua, loira, bonita, sei lá, de biquíni, já pensaram numa mulher frágil, numa mulher dócil? Todas essas categorias são categorias simbólicas que cabem numa imagem que foi construída historicamente e a gente aprendeu isso na nossa educação e a gente passa a reproduzir. Então, tanto homem quanto mulher, quando usa a definição simbólica da palavra mulher, isso significa o quê? Tu aprendeu a pensar o que é uma mulher. Isso não foi uma criação tua, original, os teus pais te ensinaram e eles também aprenderam com a geração anterior. Então, essas definições tu aprendeu com a geração anterior e tu passa a usar essas definições para explicar o mundo. As mulheres tendem a receber essa mensagem e reproduzir o comportamento com base nas expectativas sociais dessa palavra, que são elementos sociais, elementos simbólicos, que nos permitem explicar o mundo. Então, quando eu vou explicar para um amigo, sei lá, eu conheci uma mulher bem legal. Eu não preciso dizer, olha, quando eu estou falando em mulher, eu estou falando de um ser humano, de sexo feminino, com grande chance de ter cabelo comprido, de usar roupa. Bom, eu não preciso fazer isso. Eu falo em mulher e a gente acaba compartilhando uma percepção. Se essa percepção não for questionada e apenas aceita, a gente está exatamente nesse momento, aceitando essas categorias. Mas quem criou a categoria de mulher com essas características? Dominados ou dominantes? Se a resposta de vocês for correta, vocês entendem que são os dominantes. Por quê? Porque são eles que definem as leis, eles que definem os padrões sociais, eles que definem as regras de conduta, eles que definem o que vai ser ensinado nas escolas, eles que definem o que é a definição de cidadão de bem. São os dominantes. Então,
o dominado, cidadão de bem, é a perfeita definição de cara passivo que aceita a sociedade como ela é e segue ela sem pensar. Olha o que é o poder simbólico envolvido por trás disso. Tem um vídeo anterior meu que eu discuto a violência simbólica. A violência simbólica é um tipo de mecanismo que eu quero, inclusive, em vídeo próximo, aprofundar essa definição, porque eu dei uma introdução lá e dá pra gente aprofundar muito. Mas o que é o poder simbólico, então? Esse poder invisível, que não necessariamente o dominante e o dominado conseguem entender essa relação de disputa entre eles na realidade social. Mas que o dominante cria essas categorias de pensamento e essas categorias de pensamento vão influenciar na nossa ação. Então, definições de homem branco, homem negro, homossexual, mulher branca, mulher negra, indígena, estrangeiro, pessoa de bem, bom aluno, são categorias criadas pelos que têm mais poder. E com isso, se são eles que criam essas categorias, tem grande chance não, elas vão levar o restante da sociedade que passa a operar com esse pensamento a seguir os padrões do discurso dominante. Então, olha o que é o poder simbólico. É aquele poder que faz com que os dominados pensem com as categorias e com as visões de mundo dos dominantes. Então, quando a gente diz assim, o negro também é racista. Claro! Ele aprendeu a pensar o mundo dentro de categorias que não foram criadas pelos negros, foram criadas pelos brancos, para se colocar como superiores, como mais bonitos, como mais inteligentes, como mais empreendedores, como menos preguiçosos, e colocar os negros na condição oposta a isso. O mesmo vale para a oposição entre homem e mulher, que coloca os homens como seres mais inteligentes, seres superiores, pessoas que não conseguem controlar impulsos. Então as mulheres têm que lidar com isso, porque afinal de contas isso é da natureza dos homens. Bom, esses discursos que constroem categorias, e a gente aprende essas categorias com a sociedade, e com essas categorias a gente passa a agir na realidade com base nelas, a gente está exatamente manifestando o poder simbólico acontecendo na prática. Então olha o que o Bourdieu vai nos dizer. Grande parte da explicação dos dominados não conseguirem se opor aos dominantes, mesmo que eles estejam em maior número, é porque eles pensam o mundo a partir das categorias que não foram eles mesmos que criaram. Então, para fechar esse vídeo, se tu gostou até aqui, curte aqui, comenta, complementa essa minha discussão sobre o poder simbólico, põe dúvidas que eu estou sempre respondendo e compartilha o vídeo sem medo. Olha o que a galera começa a dizer. Os homossexuais aí ficam criando LGBTQD, LGBT, ficam criando um monte de nomenclaturas para quê? Para construir um universo simbólico e de pensamento diferente dos dominantes. Mas por que os negros estão reivindicando uma identidade de negro? São todos seres humanos. Exatamente para construir uma identidade, um elemento simbólico de pensamento que vai refletir em ação diferente do discurso dos dominantes. Rompendo elementos simbólicos. E isso é fundamental a gente realizar. Tornar consciente esse processo, porque se tu só seguir o Zeca Pagodinho, que diz deixa a vida me levar, a vida leva eu, tu vai estar vivendo e pensando e se inserindo no mundo dentro do que a gente perfeitamente viu nesse vídeo aqui sobre o poder simbólico. Em breve tem mais vídeos sobre Pierre Bourdieu, aguardem, é o autor que eu mais gosto, estou conseguindo agora ter tempo de aprofundar muito o entendimento dele. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado para entender essa dimensão do poder simbólico. Vocês estão no canal certo? Então sim, vocês estão no senso comum. Valeu, até a próxima. Bom, voltamos. Tem um cara aqui em cima furando uma furadeira. Não sei se vai ser no meu vídeo, mas vamos lá, né? Não tem como ir lá e bater na porta do cara, falar para ele não fazer barulho. Mas vamos lá. Aí é que tá, gente.
Até que ponto o nosso pensamento ele é desligado, desconectado daquilo que determinaram para que nós pensássemos? Até que ponto, né, o que a gente quer é realmente aquilo que a gente quer ou é aquilo que a gente reproduz que a sociedade quer que nós queiramos? Ficou meio estranho, né? Mas veja só, será que as suas atitudes, a forma como você pensa, apesar de você estar lá na escola, estudando, buscando aquela educação libertadora, até que ponto essa educação é realmente libertadora e até que ponto essa educação, né, essa forma como a gente vive, ela não passa de uma mera reprodução daquilo que já está determinado. Ou seja, quais são os valores que são ensinados na escola? São os valores que você vivencia? O que você aprende na escola é o seu cotidiano? Ou é aquele cotidiano vivido pela elite? É aquele cotidiano vivido porque tem posses, né? Muitas vezes eu me pego falando de algumas coisas com vocês que são totalmente descoladas da realidade de vocês. Imagina você falar de caviar com quem mal come arroz e feijão, né? Fica estranho, mas a escola ensina a respeito do caviar. Até que ponto você consegue se apropriar desse simbolismo do caviar e poder usá-lo no seu dia a dia? Quer dizer, você aprende coisas que você não consegue vivenciar na prática. E isso é problemático. É muito problemático. Por isso, então, foi que eu propus um exercício para vocês e eu quero que vocês façam uma reflexão em cima disso, tá bom? Vamos voltar lá no texto e vocês vão ver qual que é a questão que está colocada nessa atividade. Vai caber a vocês aí um pouquinho de pensar, de refletir, de avaliar até que ponto nós realmente estamos na escola, né, nos abastecer desse capital cultural, né? Claro, nós vamos lá, nós nos abastecemos, mas até que ponto esse capital cultural efetivamente nos liberta? Entendeu? Será que esse capital nos liberta ou eles nos prende mais a essa estrutura que está montada? E quem montou essa estrutura que nós vivenciamos não fomos nós, né? Ela vem sendo reproduzida de pai para filho, do avô, do bisavô, tatravô, chegou na gente. E nós continuamos fazendo o quê? Valorizando esse capital cultural, tá? Que é transmitido para a gente. Vamos dar uma olhada no texto. Bom, espero que todo mundo esteja vendo. Olha só a atividade, dá uma olhada na atividade que foi proposta para vocês. Ó, veja lá. Eu tenho essa charge aqui, e essa charge está assim, duas garotinhas, né? Duas garotinhas, elas estão indo para a escola, tá? O seguinte dizer, a professora diz que a culpa é de minha mãe, que não me ajuda na minha... mas minha mãe não sabe ler, né? A professora diz que a culpa é da minha mãe, que não me ajuda, mas minha mãe não sabe ler. Qual é o capital cultural dessa mãe, né? Provavelmente ela não sabe ler, é uma analfabeta, provavelmente o pai dela também era analfabeta, e essa mãe está reproduzindo o quê? A importância que ela deu ao capital cultural. Ou seja, será que a pessoa, para ela incentivar o filho a estudar, ela tem que ter estudado? Ou ela tem que simplesmente saber da importância desse capital cultural, né? Bom, aí está a grande questão. Após a análise dessa charge, faça uma reflexão, né, e responda. Segundo Bourdieu, qual a relação, né, que relação pode existir, né, entre
a culpa atribuída à mãe da criança por não ajudá-la e a alegação de que a mãe da criança não sabe ler. Né? Será que a mãe da criança não ajuda ela porque ela não sabe ler ou porque ela não tem a compreensão da importância do capital cultural? Hã? Então, essa reflexão ela deve ser feita, tá? Ela deve ser feita justamente para vocês começarem a sintonizar dentro daquelas teorias, né, que são as mais modernas com relação ao comportamento social, tá bom? Então, a proposição, a proposta do exercício é essa. Eu tenho também, eu tenho também outros vídeos aqui que eu poderia estar passando para vocês, mas creio eu que vai ficar muito congestionado, né? Algumas aulas atrás teve um aluno que falou: professor, nós vamos aprender a respeito daqueles sociólogos, né? O Marx, o Weber, o Durkheim e outros tantos. Sim, nós vamos, mas vamos dosá-los de forma, sabe, que todo mundo entenda. A intenção da sociologia no ensino médio não é tornar vocês sociólogos, né? Mas sim fazer com que vocês compreendam como funciona a sociedade, né? O que move esse homem, né? Essa espécie, né? Esse ser social, né? O que move, né? O que se pensou até hoje. Então eu resolvi trazer Bourdieu para a gente discutir, justamente agora, né? Nesse período de pandemia, né? Que tem muita gente que não está assistindo às aulas, né? Não tem se preocupado. Até que ponto eles têm a compreensão desse capital cultural? Será que ele precisa estudar só para ganhar dinheiro? Será que você vai para a escola só para aprender, para poder ter uma profissão e ganhar dinheiro? Né? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais do Bourdieu, vai ver que dinheiro, né, nessa nova análise, nessa nova forma de ver a estrutura social, não é importante, claro que é importante, tá? Mas não é aquilo que define você. Né? Nós temos outras categorias de análise colocadas pelo Bourdieu que nos demonstram que você ter dinheiro e simplesmente ter dinheiro não te qualifica enquanto um ser pensante. Ou seja, você ganhou na loto. Não é porque você ganhou na Mega Sena, agora você tem 40 milhões, você vai conseguir participar das rodas de conversa da elite. Quer dizer que você vai ser aceito nessas rodas da elite. Por quê? Porque você não tem o chamado capital cultural. Né? E esse capital cultural, ele é adquirido, né, dentro das instituições, tem que ter reconhecimento social, você tem que ter o simbolismo que significa, por exemplo, ser um doutor, né, poder falar bem, né? Não adianta você só ter o dinheiro. Né? Então é que você passa a ser aquilo que a gente chama de novo rico, né? E os novos ricos não são bem aceitos dentro daquela camada elitizada, né? Bem culturalmente, né? Que tem compreensão desse capital cultural, que sabe apreciar, segundo eles, uma boa comida, né? Uma boa arte, uma boa música, né? A gente, por exemplo, nós que vivemos na periferia, a gente tem o funk, né? Da onde vem essa crítica de que o funk não é arte, né? O funk, ele não é música, né? Da onde que vem? Vem justamente da não aceitação, né? Não imposição daquilo que é esteticamente bonito ou feio. Porque quem define o que é bonito ou feio não é a periferia. Entenderam agora? Então, gente, está colocado para vocês aí agora o exercício. Espero que todos vocês tenham condições de conseguir fazer, tá bom? Wakanda Forever para vocês. A gente se vê na próxima aula, tá bom? E faz a lição. Até mais.